Boa tarde a todos. Queria cumprimentar todos os colegas aqui da mesa. Francisco, conhecido de longuíssima data, né? Trabalhamos no Procad, né? Lá nos anos 2000, tem 20 anos já, né? Tem muito tempo que a gente não se vê. Alice, bem falada por ele há muito tempo, também prazer te conhecer, Francisco, e Rodrigo e público também. Bom, o tema da minha apresentação é muito incompleto que eu vou apresentar, e aí eu fui meio de propósito, né? Estou precisando de ajuda. Justamente essa questão do Aristóteles no âmbito da história, né? Do ceticismo antigo. Antes de introduzir os aspectos gerais do ceticismo em suas hipotiposes, Sexto Empírico nos fala sobre a principal diferença entre o ceticismo e as filosofias vigentes. Sua intenção é clara no sentido de marcar não somente a diferença entre tais filosofias, mas principalmente entre todas elas e a conduta cética que ele pretende relatar. Nesta introdução, as principais escolas filosóficas estão contempladas na lista de Sexto, além de alguns filósofos nominalmente citados, dentre eles os seguidores de Aristóteles. Esta é uma referência suficiente para comprovar que tanto Aristóteles quanto seus seguidores, seus discípulos, não escaparam da rejeição cética em razão do seu dogmatismo. No entanto, a obra de Sexto Empírico, apesar de extensa e bastante preservada, não dedicou tanta evidência à filosofia de Aristóteles, pelo menos não quanto o fez em relação a outras posições da época. Esta ausência de um aprofundamento ou de um interesse, porém, não livrou da curiosidade, tampouco da pesquisa minuciosa, né, de grandes especialistas do nosso tempo, no sentido de desvendar alguma trilha que pudesse detectar de modo mais explícito algum diálogo mais direto entre os céticos antigos e o pensamento aristotélico. O meu objetivo é, hoje, indicar algumas pistas já consolidadas, mas apontar também lacunas que permanecem, de certo modo, ainda insuperáveis, mas, ao mesmo tempo, e principalmente, explorar a discussão a respeito tanto da relação da tradição cética com Aristóteles, como também de eventuais traços do ceticismo em alguns argumentos e posições aristotélicas. E não é difícil observar, né, traços do ceticismo presentes nas filosofias do período antigo. Vimos aqui já alguns exemplos, né, na nossa mesa. Então, entre pré-socráticos, sofistas, retóricos, né, além dos acadêmicos que assumiram uma postura mais explicitamente cética, ainda que não totalmente reconhecida por Sexto Empírico. Sexto chegou a analisar detidamente alguns autores cujas filosofias poderiam parecer, de algum modo, semelhantes à filosofia do ceticismo, como ocorreu com Heráclito, Demócrito, membros da escola cirenaica, Protágoras, enfim. Sexto afirma que tais autores podem ser considerados, de certo modo, antecessores de Pirro, ainda que ele admita traços da conduta cética nesses autores. Porém, ele só irá reconhecer ou encontrar entre os antigos inspirações para a formulação do seu próprio ceticismo na figura de Pirro. Ao menos assim ele nos relata, né? Responsável por uma analítica que rejeita esse ceticismo dos antigos, né, mesmo entre os acadêmicos, Sexto Empírico preserva esse reconhecimento apenas àqueles que ele pareceram bem-sucedidos na realização de uma vida adoxástica. Estes são chamados por Sexto de hoi skeptikoi. Quem são os céticos das hipotiposes? Né? Justamente os seguidores do pirronismo, como ele próprio explica
quando diz, pois nos parece que Pirro se ligou ao ceticismo de modo mais consistente e manifesto do que os seus antecessores. Eu estou dando essas informações, já são muito manjadas no meio cético, né? A gente já fala disso bastante. É importante para quem está eventualmente entrando em contato hoje, né, com essa temática, mas eu também estou falando isso porque essa questão dos enquadramentos, dos seguidores, das adesões, dos amálgamas, né? Tudo isso é um pouco o que está no horizonte das minhas inquietações no momento, né? Então, a despeito dessa classificação ou desse agrupamento que o Sexto Empírico realizou logo nos primeiros capítulos do livro das Hipotiposes, numa tentativa de distinguir a esquepsis de todas as demais correntes filosóficas da época, algo relevante também para entendermos como ele via a tradição desde a perspectiva do dogmatismo, ao longo de toda a exposição do discurso universal da esquepsis e à medida que vamos aprofundando algumas noções-chave do ceticismo antigo, vamos percebendo que da adversidade revelada por Sexto Empírico e do reconhecimento de uma postura dogmática nas filosofias por ele preteridas, muitos dos fundamentos do ceticismo antigo foram absorvidos a partir da recepção de noções muito presentes nessas escolas. A própria noção de epoqué, tão valorizada no âmbito da esquepsis sextiana, talvez seja o melhor exemplo dessa apropriação, porque dentre as novidades que teriam sido trazidas por Arcesilau para a academia, sob sua direção, a introdução da noção de epoqué, extraída dos estoicos e reinterpretada como a suspensão universal do assentimento, a fim de que toda a formação de crenças fosse evitada, é uma das quais merece nosso destaque. A escola estoica foi aquela com a qual Sexto travou um diálogo mais direto, mas outras filosofias helenísticas contaram com a sua atenção, como a escola de Epicuro, além da própria academia, representada por uma forte presença de céticos, né, ou de uma conduta cética desde essa direção que fora assumida por Arcesilau. Com relação a Aristóteles, Sexto Empírico faz referência a ele nas hipotiposes, também em algumas passagens do Contra os Professores, Contra os Dogmáticos, enfim, em todos os livros. O Index Nominorum do Multmann tem todas as passagenzinhas, mas elas não ajudam muito, porque geralmente ele menciona, assim, sabe? Então, os peripatéticos, Roi peripateticoi, então os Aristóteles e os seguidores de Aristóteles, né? Um pouco nessa linha. Mas, geralmente, né, como ocorre nas hipotiposes, então o Sexto se refere a Aristóteles e seus seguidores, mostrando que conhece o grupo, enfim, se refere ao grupo, mas dessa maneira. Então, embora seja possível, então, isolar algumas teorias aristotélicas na tentativa de se buscar traços céticos em sua filosofia, essa metodologia não é uma coisa tão rara assim, a gente faz isso em relação a outros autores, a análise da filosofia de Aristóteles no âmbito da história do ceticismo antigo se mostra mais fecunda a partir da perspectiva de algumas apropriações e heranças conceituais mais explícitas do que se mostraram, pelo menos na versão da história que o Sexto Empírico nos conta. O maior desafio é que, até a época em que Sexto produziu seus escritos, as escolas filosóficas gregas já haviam atravessado muitas transformações, além de dissidências teóricas e principalmente do ecletismo, que marcou o auge da filosofia helenística. Vou fazer uma observação aqui sobre isso, que é o seguinte:
o que se chama ecletismo, né, foi o termo que, de certo modo, sintetizou, né, as contaminações que predominaram nas teorias das escolas helenísticas e que foi também, depois, responsável por uma visão preconceituosa que dominou o cenário da historiografia dos antigos, especialmente entre os alemães do século XIX, influenciados também por uma interpretação hegeliana dos ciclos, né, que alternavam períodos de maior ou menor originalidade, ou mesmo de originalidade zero, né? Que aí, então, em relação à filosofia helenística, todo esse período, e aí eu quero também salvar um pouco esse termo do ecletismo, né? Essa noção. Ele falou em amálgama, né? Se não me engano, Francisco falou muito na interpretação do Nietzsche, né? Trouxe esse conglomerado assim que vira, né, dos intérpretes, né? Eu gostei dessa palavra, ela funciona bem também. Mas essa visão, ela demarcou o reconhecimento mais exclusivo de uma superioridade intelectual, né, cunhada pelo termo clássico, que somente na primeira metade do século XX, né, muito recentemente, vimos um movimento de retomada da importância desse fenômeno de recepção dos clássicos e, por conseguinte, uma valorização de toda a produção de comentários dos primeiros séculos antes de Cristo, né? Principalmente da mudança de atitude no tocante à preciosidade desses textos que alcançaram o estatuto de fonte. O sexto empírico, no âmbito da tradição cética, é o exemplo mais expressivo dessa relevância e acabou também se tornando, não só para os céticos, mas também para os filósofos mais antigos, né, uma fonte importante. Bom, ocorre que entre o primeiro século antes de Cristo, mais ou menos, e o segundo depois, justamente o período que logo em seguida vai despontar o sexto empírico, né, com os seus comentários, encontramos esse período marcado pela recepção desses três maiores movimentos intelectuais que estavam disseminados entre os gregos desde o chamado período clássico, né, especialmente a escola estoica, a academia do Platão, né, em todas as suas fases, o epicurismo, enfim, essas têm realmente maior destaque. E de volta à questão do aristotelismo, vamos falar dessa miscelânea aí que aconteceu, porque a retomada do platonismo, né, que de certo modo liberta, né, suas doutrinas dessa miscelânea, porque também só o fato de ter uma fase cética na academia do Platão já mostra o nível da miscelânea que estava ocorrendo. E a partir daí, então, você tem um platonismo agonizante, né, que vai, enfim, ter uma revitalização com o próprio movimento chamado neoplatonismo, né? Bom, e então, em relação às condições, né, da filosofia de Aristóteles, da sua recepção, essas parecem ter sido ainda mais complicadas, né, uma vez que somente com Alexandre de Afrodísia é que uma tradição de comentários sobre a filosofia do Aristóteles, de fato, prosperou. Então, os chamados filósofos peripatéticos, que estão, em geral, circunscritos de Teofrasto e Estratão, que é sucessor do Teofrasto, até o Alexandre, nesse momento histórico, né, da filosofia do aristotelismo, você tem realmente muitas depreciações, né, muitos problemas, enfim, perda de material, perda de, enfim, de contato e até mesmo a derrocada da própria escola. O Teofrasto, ele era um cara muito importante, assim, né? Eu até não sabia, mais recentemente descobri que ele se chamava Tirtão, que o nome dele, Teofrasto, foi um apelido que o Aristóteles deu a ele.
porque ele, segundo o Aristóteles, né, o apelido é em razão do traço divino do discurso dele. Eles eram colegas na academia, né? E depois, então, ele vai ser o diretor do Liceu, depois que o Aristóteles morreu. E aí ele era muito, vamos dizer, reverenciado pelo Aristóteles já enquanto colega mesmo da academia, né? Então esse apelido super nobre, né, que ele deu a ele. E os escritos dele parecem ter tido grande repercussão entre os antigos. Por isso ele foi uma grande influência não somente para os aristotélicos, mas também para Epicuro, que, por exemplo, teria se inspirado nele na elaboração das suas próprias concepções físicas. A influência do Teofrasto sobre os estoicos já é mais controvertida, né? Não tem essa unanimidade toda, mas alguns comentadores admitem que pode ter havido uma repercussão da filosofia peripatética no estoicismo justamente através dos escritos do Teofrasto. Bom, a investigação do ceticismo em Aristóteles, então, esbarra de saída com essa dificuldade de acesso às obras dos comentadores do aristotelismo que estão situadas dentro desse período que eu mencionei há pouco. Sabemos que os escritos de Teofrasto foram amplamente disseminados entre os seus contemporâneos e que muitos deles teriam, então, alcançado até mesmo o sexto empírico. Então, a gente encontra também algumas referências dos antigos como reconhecendo essa recepção pelo sexto empírico. No entanto, essa difusão foi muito contaminada, e aí está chegando mais perto de um dos pontos que eu também estou interessado em discutir hoje, pela mistura de elementos terminológicos e conceituais, algo que não era não usual na época. E acho que podemos dizer não é não usual nunca, né? Porque, na verdade, a gente está sempre herdando conceitos que já foram, enfim, já proliferaram em várias teorias e, de algum modo, também reinterpretando muitos deles, enfim, trazendo elementos novos. Então, isso faz parte de uma certa dinâmica aí. Isso explica, inclusive, a forte influência da terminologia estoica entre os céticos. Outra dificuldade que se impõe diante da tentativa de interpretar a filosofia de Aristóteles é também uma falta de coerência interna presente entre os próprios comentadores de diferentes períodos da escola na sucessão da direção depois da morte do Aristóteles. Então, devemos nos ater ao fato de que essa concepção de escola no período helenístico era atrelada às doutrinas, né? E nem mesmo os seguidores mais imediatos de Aristóteles parecem ter sido discretos nas críticas que empreenderam às muitas doutrinas desenvolvidas pelo mestre. Bom, e esse não é um comportamento exclusivo da escola aristotélica. Afinal, vemos que o mesmo evento se passa no âmbito da Academia de Platão, também entre os estoicos e por aí vai. Principalmente por se tratarem de escolas que tiveram vida longa no seu funcionamento na antiguidade, né? E que alcançaram ou mesmo atravessaram o período imperial, que é o caso dessas escolas, especialmente, né, a escola do Platão e a escola dos estoicos, né, que acho que são as duas mais longevas, assim, com várias, e a do Aristóteles não tanto, mas enfim. Bom, então, tirando essas informações, assim, né, vamos ao que interessa, né, que é assim, afinal de contas, porque está em questão aqui, o tema é recepção, tá? Recepção ampla no sentido de que você recepciona doutrina e você recepciona a terminologia, os conceitos, né? E o conceito, quer dizer, a história do conceito, tem uma cola aqui. A história do conceito, ela visa alcançar a elasticidade do próprio conceito,
né? Quando a gente vai procurar ver, por exemplo, Epoqué, então já tem Epoqué. A gente faz muito isso, fulano já disse isso antes, né? Então, Epoqué está lá nos estoicos, mas aí fantasia, né? Ora, fantasia, então a história da fantasia do Aristóteles em diante é um ótimo exemplo conceitual, né? O Aristóteles usa a fantasia dentro da psicologia dele, importantíssima, né? Também para poder fundamentar algumas bases da própria teoria do conhecimento dele. E aí os estoicos vão dizer fantasia. Então lá geralmente a gente chama imaginação, pelo menos em português acho que é o termo mais, a tradução mais disseminada, né? Mas aí a fantasia nos estoicos, né, ela vai estar ligada, né, à questão da representação ou da apresentação e vai ser um termo importantíssimo também para garantir o critério, né, do conhecimento. Então, a epistemologia estoica, a fantasia cataléptica, né, essa apreensão, essa certeza, esse critério infalível que é todo defendido pelo racionalismo estoico, né? E aí o que tem a ver, né, uma fantasia com a outra, né? Não tem nada a ver, tem tudo a ver, mais ou menos, né? Quer dizer assim, cabe a nós, então, isso tem a ver... Já falei isso tudo? Que honra! Mas eu tô lançando minhas bombas aqui, já eu saio, né? Então, quer dizer o seguinte... então, voltando aqui à história. A história do conceito, então, ela visa... Então, você vai ver como foi esse conceito desde Fulano, desde Heráclito, né, e tudo mais. Já sofri muito com a noção de logos, né, que, enfim, já me diverti muito com isso. Alcançar a elasticidade desse conceito, né, fazer a história do conceito visa isso, né? Ou seja, o quanto uma determinada noção foi capaz de envolver perspectivas e interpretações diversas e mesmo criativas em diferentes tempos, diferentes momentos do nosso percurso humano, né, no caminho do conhecimento. Então, assim, a pergunta o ceticismo e Aristóteles. Eu prometi um monte no meu resumo. Um dia, quem sabe, né? Porque eu quero falar dele no âmbito da história do ceticismo. Mas aí, quando você vai ver, você fala, e onde ele está nessa história? Como eu lido com ele dentro dessa história? Né? Está em jogo ver o quão cético era Aristóteles usando as ferramentas do ceticismo que a gente está acostumado? Tudo bem, a gente vê, o povo faz isso, né? Vai lá e pega o livro 3 da metafísica, as aporias, olha, tá vendo? Tem um certo ceticismozinho aqui, ou tem um comportamento, tem uma ferramenta. E o sexto empírico recusa todo mundo, porque para ele, né, ele quer o ceticismo à maneira que ele está compreendendo a skepsis. Então, não importa se um ou outro praticou uma ferramenta ou outra, ou mesmo quando comecei Heráclito, pode parecer um pouco aqui, o Protágoras e tudo mais, mas cético mesmo é pirro. Não adianta. Então, assim, uma coisa seria essa, ver esse ceticismo, então ver esses indícios, se o Aristóteles também se comporta ceticamente, e como, e onde, em que conceitos, em que momento e tal. E outra maneira também seria essa, identificando algumas noções que são correlatas, como é que a gente pode ampliar essa elasticidade conceitual, né? Quando a gente, então, aproveita e explora. Vamos ver aqui um pouco, aqui nesse campo, por exemplo, a noção de fantasia, né, que eu usei, agora aqui a fantasia aqui como ela está, enfim, ver um pouco como a coisa se configura. E outro, claro, né, é sempre apoiado nessa lida com as fontes, né, com os comentários, com a doxografia, acha uma referência aqui, acha uma notinha ali, e aí você vai ligando os pontos e tudo mais, e aí você vai vendo que as lacunas, né, elas podem existir para a gente por causa de uma falta de acesso, mas elas não existiram
que o mais legal é isso, né? Não tem lacuna, gente, ninguém salta, entendeu? Não tem um buraco assim. Eles estão entre eles, algo sempre está, o bastão está sempre sendo passado, né? A questão é fazer como aquele brinquedo de criança, né? Que você vai ligando os pontos e vê onde você consegue chegar. Eu faço isso até hoje, isso é de criança. Ah, porque você é uma eterna criança, né? Mas, enfim, então é isso, gente. Acho que, assim, a reflexão que está me motivando muito mais recentemente, né? Um pouco por essa via da recepção, né? Entender o fenômeno da recepção, entender um pouco as suas várias particularidades, enfim, e o desafio de como lidar com isso, né? Então, por isso que eu falo, é aí que entra o pedido de ajuda, né, aos universitários, né? Para a gente, então, enfim, falar um pouco dos vários caminhos possíveis para você ligar os dots, né? Ligar assim. É isso, obrigada. Obrigado, gente.